Eu moro na cidade de Durban, né? Em português Durban. é Durban que Uhum. escreve. É já no Legal. Oceano Índico. E qual foi as grandes diferenças que tu percebeu assim, logo de cara, ou a maior que tu tenha percebido, que tu tenha achado estranho essa mudança de país, esse choque cultural? Quais que tu acha que foi? Olha, eu acho que foi a questão da diferença cultural, né? O Brasil, ele é bem grande mesmo. A gente sabe, né? Tem mais de 200 milhões de habitantes e tudo mais. Mas, querendo ou não, nós somos todos brasileiros, entende? E aqui, culturalmente, não é bem assim, sabe? Então, tem os brancos, aí dentro, entre os brancos, tem uma cultura dos africanos, que eles são diferentes, tem uma língua própria. Aí tem os indianos, os muçulmanos, os negros, e aí até os negros em si tem a questão tribal entre eles mesmo. Hoje a gente tem na África do Sul 11 línguas oficiais. Então, assim, eu tô até em dúvida se a 12ª já está em tramitação, não sei se já foi oficializado, que seria a língua de sinais, né? Então, assim, eles são definitivamente muito diferentes entre si, Entendi. culturalmente. Então, para mim, isso foi um choque, assim. A diferença entre essas culturas é muito maior do que a nossa diferença aqui. Por exemplo, o mineiro tem a sua. Por exemplo, eu sou do sul, os gaúchos têm. Muito diferente. Muito, muito diferente. Porque, assim, querendo ou não, o princípio aí da cultura brasileira, querendo ou não, independente de religião, é um princípio católico, cristão. Isso já ajuda muito, né? A gente tem mais de 200 milhões de habitantes e uma língua só. A gente só fala português. Aqui não. Aqui é uma média de 50, 60 milhões de habitantes, mais ou menos. Tem muita gente que não foi, que não registrado, né? Tem muitos imigrantes ilegais. Então, a questão da quantidade total de habitantes é um pouco incerta, mas assim, 11 línguas diferentes, né? Cortou um pouquinho. Como é que País, tu. Qual foi a última frase que tu falou? imagina, um país que tem 11 línguas diferentes. Ah, sim, E não sim. são dialetos, são 11 línguas oficiais, entendeu? Sim. Talvez até 12 línguas oficiais. Então, querendo ou não, é muito diferente. E a questão da religião, né? É, tem os hindus, os muçulmanos, né? Os próprios cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, né? E até os africanos têm as próprias religiões deles. Então, assim, é muito diferente, muito diferente. E E na isso também língua? até ajuda a eles assim se misturarem, porque querendo ou não, eles são diferentes entre si. E na língua, como é que. Tem alguma das línguas que todo mundo sabe falar e tenta se comunicar nessa língua ou não? É bem dividido mesmo. A língua principal mesmo acaba sendo o inglês, né? Por uma questão de comunicação, mas tudo vai depender de onde a pessoa está. Por exemplo, no trabalho dela, se a maioria fala inglês, ela vai falar inglês, né? Agora, em casa, o inglês não é a primeira língua falada, De cada um né? tem De a todo sua língua. cada tem a sua língua, né? Então, assim, por exemplo, na minha província, a língua dos africanos, né? Que eles falam os negros são os africanos mesmo. São mais o Zulu, né? Na área de Joanesburgo, eles falam mais o Xhosa, né? E tem aí o africano, que é a língua dos brancos descendentes de holandeses. Então, vai depender da província, né? Do estado. Então, isso vai variando.